Olá pessoal, voltamos aqui para falar da tabela do imposto de renda. Então estava falando de função de várias sentenças, né? Eu estou dizendo que a tabela do imposto de renda é uma função de várias sentenças. Então para mim, I vai ser o valor a ser pago, né? Valor do imposto. Então eu vou chamar esta função de I. O X é a remuneração anual, né? Então é a renda anual. E eu quero construir uma função I de x. E eu afirmo para vocês que essa função tem várias sentenças. Então vamos entender o que é várias quantas, né? Tem mais de uma sentença. Vamos entender a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, você tem aí quem ganha até R$ 22.847,76 está isento do imposto de renda. Então existe uma isenção para pessoas nesta faixa de renda. Ou seja, o valor do imposto devido é zero, né? Se o X for menor ou igual a R$ 22.847,76. Então, essa é a primeira sentença que eu tenho. A função é zero. Ela é zero até esse valor, né? Não cobra nada. Eu vou pensar que talvez não é um exagero pensar um pouquinho graficamente, seria algo assim, né? O, o valor até aqui, esse primeiro valor aqui, eu vou chamar ele de x1, até o x1, essa função ela é zero, é uma constante. Então, ela é zero até o x1, né? Seria isso. Esse eixo aqui representa o valor do imposto, o I de x, ou eixo y, né? E esse aqui é o valor da renda, x. Então, até R$ 22.847. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou chamar isso aqui de x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Só para ficar mais fácil na hora de colocar esses valores aqui. Então, esse aqui eu chamei de x1. Significa que para todo x menor ou igual a x1, a tabela vale zero. Muito bem. A partir daí, por exemplo, a pessoa que ganha a partir de R$ 22.847,77, cobra-se 7,5% de alíquota. Essa é a alíquota do imposto de renda. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que ganha, sei lá, que um valor que está entre x2 e x3, que não vai dar muito trabalho fazer a conta, 30 mil. 30 mil. Então, a pessoa que tem uma renda de 30 mil reais, ela vai pagar 7,5% disso. Ah, como é que eu vou calcular 7,5%? Você pode montar aí a boa e velha regra de 3, a proporção, né? 30 mil é 100%, 7,5%, quanto será? Essa regra de 3 é muito boa para cálculo, né? Para a gente entender a conta, mas ela não vai me ajudar muito agora. Eu preciso de uma conta um pouquinho diferente, que eu quero montar uma expressão que para qualquer valor entre x2 e x3, ela seja efetiva, ela vale, independente de ser 30, 31, 23, por exemplo. Então eu vou usar assim, 7,5% de 30 mil. 7,5% de 30 mil. O D, 7,5%. O D representa um produto, né? Multiplicação. Isso é a mesma coisa que fazer 7,5% vezes 30 mil. Não sei como é que você prefere fazer isso. Tem várias formas de fazer essa conta. Uma das formas de fazer isso é, por exemplo, pensar que 7,5 é 7,5 sobre 100 vezes 30 mil
Pode cancelar 2 zeros aí. Então, isso equivale a fazer 7,5 vezes 300. Vezes 300. Isso é uma forma. Aí você faz e acabou. Eu, particularmente, prefiro diferente. Eu prefiro entender que 7,5% é 7,5 sobre 100. E quando eu divido por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,075. A vírgula estava aqui, né, entre o 7 e o 5. Caminhou 2 casas. Isso vezes 30 mil. Esse cara, isso aqui, me dá um imposto pela alíquota. Porém, tem uma parte chamada parcela a deduzir. Por exemplo, assim, um valor de desconto no valor total do imposto a ser pago. Então, a pessoa, de fato, não vai pagar 7,5% porque tem um descontinho de 1.713,58. Vamos ver como. Primeiro vamos fazer essa conta, né? Para a gente mostrar que nós fazemos conta, não temos preguiça de correr das contas. A conta que eu quero fazer aqui é 0,075 vezes 30 mil. Eu coloquei por escolho 0,075 em cima, poderia ter colocado o contrário, achei mais fácil assim. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, 22. 3 vezes 0, 0, 2 que subiu, 3 vezes 0, 0. 1, 2, 3, 4 zeros abaixados. 1, 2, 3, 4 zeros abaixados. Era uma conta que tinha 3 casas depois da vírgula, então aqui vai ter 3 casas depois da vírgula. Resultado, isso aqui é 2.250. Mas 2.250 não é o valor a ser pago. Desse 2.250, debate-se a parcela 1.713. Então, por exemplo, nesse momento, eu quero falar o seguinte: independente desse resultado, seria 7,5% do valor ganho. Então, seria 7,5% do valor recebido, do X, subtraído uma parcela fixa, subtraído uma parcela de 1.713,58. Isso me dá o imposto devido. Se eu trocar o 30 mil por 31 mil, a conta é a mesma. É multiplicar pela alíquota e tirar a parcela. Se eu trocar por, sei lá, até quanto vai aqui, 33 mil, até 33 mil, mesma coisa. Então eu quero chamar a atenção que a conta, a segunda parte, é dado por 0,075 vezes a renda, subtraído o valor de 1.713,58. Isso vale quando? Aí, no caso, o x tem que estar entre o x2 e o x3. Aí a conta é assim que se faz, né? 7% vezes o ganho, 7% vezes o valor anual, subtraído 1.713. Ok? Essa é a segunda sentença. Agora pensa um pouquinho, para o vídeo, e pensa como ficarão as outras sentenças. As outras sentenças ficarão exatamente da mesma forma, mudando o que, por exemplo? A alíquota do imposto e a parcela a deduzir. Por exemplo, quem ganha entre 33.919,81 até 45.012,60, 45.012,60, vai ter 15%. 15% é 0,15 vezes o valor recebido, aí menos uma parcela a deduzir de 4.257,57. Isso vale se o x estiver entre o x4, para todo x que está entre o x4 e o x5. Né? Já a próxima, aí no caso é 22,5%, então é 0,225 ou 0,225 vezes a renda
menos a dedução aí de 7.633,51. Isso vale se o x estiver entre o x6 e o x7. E por fim, a última, 0,275, que é 27,5%, vezes a renda, menos a dedução de R$432,32, se o x estiver entre o x, na verdade entre não, né? Só basta que o x seja maior, né? Que aqui, repara que o x8, na verdade o x8 e o x7 são iguais, esse aqui é o x7, não tinha notado isso. Esse aqui é igual, então é o x7. Então, para o x maior que o x7. Pronto. Aí você tem, esta é a forma de cálculo da tabela do imposto de renda. Repara que são funções afins, são retas, né? Segmentos de retas. Então, por exemplo, se eu for fazer o gráfico aqui, ia ficar mais ou menos assim, ó, que até o x1 vale isso. Do x1, que já é o x2, ali emendadinho com ele, né? Até o x3, seria uma reta com uma certa inclinação, né? E a inclinação, ela vai aumentando de acordo com o aumento da renda, aumenta a inclinação. Por quê? Porque o coeficiente angular vai aumentando. Repara que o coeficiente angular de cada uma aumenta um pouco. Então existe um aumento na inclinação da reta, um pouquinho mais inclinado ou um pouquinho menos inclinado se o valor for menor. Ok? É um imposto que todos devem pagar, né? Teoricamente até quem tem aí o trabalho informal, a gente sabe que às vezes não acontece muito bem isso. Tem outro caso que eu preciso ressaltar, que existem algumas deduções que são deduções médicas, odontológicas, né? Deduções de plano de saúde, coisas desse tipo, cirurgias, exames, né? E tem dedução também de pagamento de escola, mensalidade escolar. São as duas coisas que dão dedução no imposto de renda. Se não me engano, previdência, tem a previdência também da dedução. Então, a conta final não seria essa que eu te apresentei. Essa conta aqui é pensando que a pessoa não tenha dedução nenhuma, tá? E as contas com dedução aumentam um pouco a expressão. Mas, basicamente, era isso que eu queria que vocês percebessem, que a tabela é uma função de várias sentenças. Quer ver outra coisa que é de função de várias sentenças? O consumo de água da sua residência. A maior parte das tarifas de água é comprado a partir do consumo e dependendo do consumo tem uma taxa maior, né? Então, por exemplo, aqui é uma tabela fictícia. Se você tem um consumo até 10 metros cúbicos, se a tua casa tem um gasto até 10 metros cúbicos, a tarifa é R$6, tarifa mínima. Não sei aonde, né? Não tem essa tarifa, não, acho que em lugar nenhum do Brasil. Mas se passou de 10, de 11 a 20, 0,93 centavos por metro cúbico pelo excedente, ou seja, pelo que passou dos 10 metros cúbicos. Por exemplo, aqui, ó. Repara que essa pergunta fala assim: considera o quadro a seguir que apresenta parte de uma conta de água de uma residência que gastou 17 metros cúbicos. Repara que ela gastou 17. Então, ela passou dos 10. Além do valor a pagar, a conta mostra como calcular em função do consumo de água. Existe a tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. Por exemplo, essa conta aqui, como essa residência gastou 17 metros cúbicos, ela pagou R$6 referente aos 10 metros cúbicos e pagou 0,93 centavos pelos 7 metros cúbicos excedentes, que excederam os 10, que está aqui o valor. Total da conta, 6 mais 6,51, 12,51. Ok? Por exemplo, se essa conta tivesse sido, se esse consumo, digamos, dessa residência tivesse sido 23 metros cúbicos,
Então, eu vou usar a mesma tabela aqui, pessoal. Vou fazer um rabiscar aqui, faz de conta que você não está vendo isso. Então, se fosse 23, ele pagaria 10 pelos os 10 primeiros R$6, tarifa mínima. Os próximos 10 era 93 centavos, então, ou seja, 9,30, R$9,30. Já os outros 3 que sobram, né, que excedeu de 23 unidades, os outros 3 que sobram, ele ia pagar 2,33 por cada metro cúbico, então, ou seja, 6,99. 6,99. A soma da conta de água seria R$6 mais 9,30 mais 6,99. Ou seja, 9, 12, 10 com 12, se eu não errei na conta, 22. A conta seria 22,29. 23 metros cúbicos, só para constar, cada metro cúbico, um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 23 metros cúbicos seria uma casa que gastou 23.000 litros, ok? Claro que aqui tem taxa de esgoto e tudo mais, mas não entra na explicação. O que eu quero falar é o seguinte: como é que eu construo uma função nesse caso? A função vai pelas faixas. Então a função, eu vou falar aí, valor pago, valor da conta, né? Depende do x. O x é os metros cúbicos gastos, né? É o total de metros cúbicos que foram gastos. Então a minha função vai ser assim, ó. Ela vai ter quantas sentenças aí? 1, 2, 3, 4, porque tem 4 faixas. A primeira sentença vale R$6, pessoal. R$6. Quando vale R$6? Quando isso vale R$6? Se o x for menor ou igual a 10. O x for menor ou igual a 10 é R$6. Agora temos um detalhe. E se for maior que 10? Se for maior que 10, repare o seguinte. Se o x for maior que 10, na verdade, se o x estiver entre 11 e 20, ele vai pagar os R$6 dos 10 acima e vai pagar 93 centavos pelo excedente. Eu quero tentar fazer a conta para você entender como é que eu vou montar essa função. Então, por exemplo, se eu gastei 11, metros cúbicos, eu vou pagar 10 metros cúbicos R$6 e vou pagar 1 vezes 0,93, que é 0,93 centavos. Vou pagar 6,93. Se eu gastei 12, eu vou gastar os 10 metros cúbicos R$6 e 2 metros cúbicos eu vou pagar 2 vezes 0,93. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que eu vou pagar, independente de qualquer coisa, um valor fixo de R$6 mais 0,93 centavos vezes o que passou de 10, que está acima de 10. Olha como é que eu vou escrever o que passou de 10. X menos 10. Ou seja, esse é o valor da conta. Por exemplo, se eu pagar 11, vai passar 1. Né? Se eu colocar 11 aqui, vai ficar 11 menos 10, vai passar 1. Se eu gastar 12, 12 menos 10, vai passar 2. Ali, gastou 17. Então, vai ser 17 menos 10? Vai ser 7 vezes. Então, essa expressão matemática me dá a segunda sentença. Essa expressão matemática eu vou aplicar a distributiva aqui. Então, isso vai ficar 6 mais 0,93 vezes x menos 0,93 vezes 10, menos 9,30.
6 tira 9,30, essa conta então vai ser 0, vou fazer aqui já, 0,93x menos 3,30. Concorda? Que aqui, ó, isso aqui dá 0,93 vezes x menos 3,30. 3,30. Que é, se eu pegar menos 9,3 mais 6, menos 3,30. Então essa já é a minha segunda sentença. Minha segunda sentença está aí. Agora vamos pensar na próxima. Pessoal, a próxima é quando supera o 20. Vai lá, então isso já vale. Se o x estiver entre 21 e 50, né? Superou o 20. Como é que eu vou fazer? Até os 20 primeiros, a conta que vale é essa aqui, ó, né? Se você pensar, essa conta aqui, ela vale até os 20 primeiros, né? Na verdade, entre o 11 e o 20 especificamente. E tem um valor fixo aqui do menor do que 10. Então, por exemplo, seria mais ou menos assim. Se eu gastar 21, eu vou fazer como a conta? 20, né? Os 20 primeiros estão inseridos aqui. E o 1 que sobra já paga uma taxa de 2,33 reais. Então, por exemplo, ó, vamos ver se é coerente. Se eu gastar 21, eu vou jogar o 20 ali naquela conta. Então vai ser 0,93 vezes 20 menos 3,30. Então 0,93 vezes 20, isso vai dar quanto? 18,6. Deixa eu montar a conta só para não cometer erros. 6, 20, tá? 6, 18, 18,6. 18,6 ou 0,60 menos 3,30. 3,30. Se eu não me engano, isso é 15,30. Então, pelos 20 primeiros metros cúbicos, ele vai pagar 15,30. Mais 2,33 vezes o que passou de 20, o excedente, x menos 20. Eu falei 15,30 pelos 20 primeiros, só para você ver que está coerente, pessoal. Deixa eu só mostrar o seguinte. Se eu colocasse aqui, ó, 10 separadamente, 10 aqui e 10 aqui, 10 vezes dá 9,30. 6 mais 9,30 dá 15,30, tá? Então tá coerente falar que eu aplicar os 20 nessa conta aqui, tá coerente. Entenderam que eu fiz, então, essa é a parte dos 20 primeiros. Até 20 é isso que vai pagar. A partir do 20 é 2,33 vezes o que excedeu 20. Ou seja, vezes x menos 20. Lembrando, essa conta que eu acabei de fazer dá 15,30. Mais, fazer a distributiva aqui, mais 2,33x, 2,33 vezes 20, dá 466. Vou montar a conta para não correr risco de errar. Só para não correr risco de errar. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 4, abaixo 0. Duas casas. Então eu tenho aí menos 46,60. Note que eu posso juntar esses dois casos. Então vai ficar 46,60 menos 15,30. Isso dá 0,3
31,30. Observação, 46 era negativo, então isso aqui vai ficar 2,33x menos 31,30. Certo? Isso vai me dar a outra sentença, a terceira. A quarta eu não vou fazer, você vai pensar. A quarta acontece se o x for, né? Se o x for maior que 50. Gostaria que você notasse que essas são funções afins, né? São funções afins. Aqui é uma função constante. Se eu pensar graficamente seria algo mais ou menos assim. O 6 aqui, o x e o valor a ser pago. O valor em reais, tá? O 6 ele vai ficar constante. Uma constante até atingir o 10. Aí depois do 10 ao 20, você tem uma reta. E aí eu vou falar que uma reta com uma inclinação menor que a próxima, porque ó, o coeficiente angular dessa é 0,93. O A ali vale 0,93. O A aqui vale 2,33. Então a inclinação da de baixo é bem maior. Tá? Então a próxima também vai ser uma função afim, mas com uma inclinação bem maior. Não tão assim íngreme como eu estou fazendo, é apenas um exemplo. Pensa na próxima. Lembrando, a próxima vale porque excede 50. Em algum momento vai aparecer x menos 50. Espero que vocês tenham entendido. Volto com o próximo vídeo aí com isso aqui, a explicação geral. Vou fazer alguns exercícios de funções com mais de uma sentença. Forte abraço a todos e até o próximo.